Olá pessoal, bem-vindos à quinta aula do curso Desenho para Paisagismo e nessa aula nós vamos abordar o tema Árvores e Palmeiras. Esses dois elementos são elementos chaves no projeto de paisagismo porque definem a escala urbana do projeto, ditam o ritmo da composição e traçam pontos focais importantes para o projeto. O exercício prático dessa aula será a representação em planta, em elevação e uma breve perspectiva de 8 elementos, sendo 4 árvores e 4 palmeiras. Vamos abordar técnicas de como representar esses elementos e como expressar suas texturas, suas linhas, suas formas, seus movimentos de uma forma coerente. O primeiro exemplo que eu vou representar é a Fênix Robellini. O primeiro passo quando vamos representar uma vegetação é conhecermos profundamente, em diversos ângulos, em diversos ambientes, a vegetação em questão. Então, separei algumas fotos da fênix para nós observarmos. De novo, vou frisar que a nossa melhor metodologia é a observação. Somente através da observação conseguimos extrair a essência e representar no desenho. Então, a fênix ela pode ter o tronco um pouco mais sinuoso ou ela pode ser reta, depende do projeto. A copa ela é densa e bem arredondada, enquanto o tronco é esbelto. Em planta, vamos definir os vetores dos seus galhos e folhagens. Vamos posicionar o centro. Então tentem imaginar a vista superior dessa palmeira. Ela tem folhagens em todas as direções e uma folhagem densa. Agora vamos para as folhas. Tentem fazer o mais suave possível, para parecer mais natural. Afinal, na natureza, os traços são leves. Depois de definido os vetores principais e os galhos principais, nós vamos começar a adicionar detalhes e sombreamentos, para darmos a sensação de profundidade. Eu estou mesclando dois tipos de caneta porque eu tenho um pouco mais desgastada e uma que está saindo bastante tinta. Então a gente pode mesclar para chegar no tom, no desenho da linha que a gente deseja. Então, por exemplo, linhas que estão mais abaixo, que vão aparecer com poucos detalhes, eu vou desenhar com uma caneta um pouco mais desgastada. No desenho em planta também existe esse conceito do mais próximo, que está mais alto, ter mais detalhes. E quando os galhos forem descendo, a gente adiciona menos detalhes. A sombra, a gente sempre imagina que o ponto mais escuro é quanto mais próximo do tronco.
Agora vamos para a elevação. Eu vou representar um tronco um pouco mais sinuoso. Vamos definir a base. Vou definir as linhas principais do meu desenho e depois vou acrescentar os detalhes. O tronco vai ser mais sinuoso. Vou fazer algo parecido com isso. Reparem que acima do tronco tem uma coroa de onde saem os galhos. De novo, vamos definir os principais vetores. Eu vou jogar para as laterais, alguns para cima e, essencialmente, para termos a sensação de profundidade, vamos trazer alguns para frente. Isso para qualquer palmeira, qualquer vegetação que nós vamos representar. Então, vamos tentar pegar todas as direções possíveis. Vou colocar mais um aqui. Vou marcar com uma setinha as direções e vou tentar camuflar o desenho. Reparem na copa, que eu tenho essa projeção em círculo, que vai definir o meu limite de copa. Faz a lápis um croquis com as formas básicas ou as linhas, tenta definir o volume que você gostaria de representar e depois você coloca o vegetal por cima desse lápis e passa o esboço final. Agora vamos acrescentar os detalhes. Vamos aqui no piso. Eu vou ter um tronco. Repara no tronco que ele tem alguns detalhes como se fossem relevos. Então ele não é liso. Então vamos fazer um tronco rugoso. Essa copa ela parece como se fosse um abacaxi. Vamos treinar aqui nossa textura. E representar essa rugosidade do tronco também através de textura. Uma das maiores dificuldades que alguns alunos tiveram durante alguns treinamentos era transmitir a sensação de profundidade, que são esses galhos que se projetam para frente. Como eu faço isso? No galho das palmeiras, eu começo imaginando um V, em um ponto onde começa a descida do meu vetor, e eu vou descendo esse V. E lá atrás, eu continuo com as folhagens. Então, depois que eu defini todo esse caminho, eu venho adicionando a sombra. E eu tenho uma folha com a sensação de que está se projetando no desenho. Faço isso mais algumas vezes, em outras direções. O V. Dei um zoom para vocês conseguirem ver melhor os detalhes da representação. Então, depois que eu tracei linhas que balizam o desenho, eu vou adicionando os detalhes. Vou mesclando canetas
de sombra e canetas com mais tinta, que estão mais novas. Não gosto de deixar nenhuma parte em branco. Novamente, as sombras sempre em maior quantidade, mais próximo ao tronco, porque no centro nós temos mais zona de sombra, e conforme a folhagem vai saindo do centro, ela vai ganhando mais luz. Em alguns pontos a gente pode criar o contraste de luz e sombra, conforme eu mencionei na aula anterior. E eu vou fazendo essa inserção de sombra até o meu desenho criar um traço mais realístico. Já definidas as linhas e as sombras com as texturas, eu vou para a pintura. Sempre que eu vou pintar um elemento, eu procuro escolher diferentes tons da mesma cor. Por exemplo, para o tronco dessa palmeira, eu vou utilizar 3 tons de marrom. Para a copa, vou utilizar 3 tons de verde.
Independente do material que vocês estiverem utilizando, a ideia é sempre usar 3 tons da mesma cor. Nas zonas que recebem mais luz, que são as pontas, eu vou utilizar esse verde mais claro. Agora eu pego o preto e delimito algumas áreas. Vamos repetir o mesmo processo para a planta. E para finalizar, a canetinha que é aquarela, eu estou usando novamente da Sakura, mas tem outras opções, não tem problema quais vocês forem utilizar. Importante que o lápis de cor seja aquarelável, tá?
O segundo exemplo que eu vou desenhar para vocês é da palmeira Bismarck. Reparem que a folha, ela lembra um pouco um leque. Vou posicionar o centro, algo parecido com isso. E vou puxar os vetores dos galhos. Para representar as folhas, vamos literalmente desenhar um leque. Traço as linhas principais, que vão ser as linhas guias, e depois eu vou sombrear para dar a sensação de tridimensionalidade.
Agora, em elevação, eu vou mostrar para vocês, são os mesmos princípios, eu vou traçar a lápis agora, porque ela é um pouco mais complexa em forma. Vou reduzir aqui o tronco a uma pirâmide. A partir dela, os meus galhos. E lembrem de observar várias fotos da mesma vegetação e até mesmo, se possível, ela ao vivo. Tentem encontrar onde vocês possam visualizar presencialmente esse tipo de planta. A ideia é que o desenho seja uma síntese, não uma pura cópia. Vou traçar as linhas dominantes. Já tracei as linhas dominantes, então já tenho a ideia da volumetria e do porte da vegetação. A partir de agora, vou começar a adicionar os detalhes de textura. Nesse tipo de desenho é importante nós nos atentarmos à sensação que as texturas e a forma da planta nos transmitem, não apenas em copiar a planta em si. Quando eu digo sensações, acho que agora vai ficar muito claro, porque eu vou desenhar uma estrutura que não existe na planta, mas a gente tem a sensação de que ela tem uma forma de leque. Então eu vou fechar essas aberturas para que realmente a gente tenha essa caracterização em leque.
Agora vamos pintar esse segundo exemplo. Eu selecionei essas 3 cores, puxando os tons mais para verde água, que tem um pouco de azul, já que a palmeira ela tem essa tonalidade. O verde escuro sempre sai do centro da composição, que é onde teria mais sombra, em direção às pontas, nesse trecho onde tem mais luz. Eu vou jogar o verde mais claro, vou começar a clarear. O segundo tom. Pessoal, esse foi o resultado final da pintura. Por algum motivo, meu vídeo cortou um trecho, deu uma falha no cartão de memória, mas eu vou mostrar de novo, passo a passo, as cores que eu utilizei na pintura em planta. É a mesma técnica, é o mesmo processo, a única diferença é que nós estamos vendo uma vista superior aqui em planta, mas as folhas são as mesmas, o desenho é o mesmo e a pintura também vai ser a mesma. Vamos utilizar como referência esse modelo já pronto. E eu vou mostrar para vocês passo a passo novamente como eu cheguei nesse resultado. As folhas sempre eu utilizo 3 tons de verde, no mínimo. Pode utilizar mais, e dando predominância para um tom. Para fazer a área sombreada, eu utilizei um verde bem escuro, um verde mais intermediário para fazer os tons, o meio tom, e a cor predominante vai ser esse verde com um tom de verde água. Porque as folhas dessa vegetação ela tem um tom azulado. E eu vou usar também um azul escuro nas áreas de sombra para dar mais esse tom de azul. Para o tronco, eu sempre uso 2 tons de marrom, um escuro e um mais claro. Eu passei o marrom aqui na área mais sombreada e onde está mais claro, onde tem mais luz, eu passei o mais claro.
Até esse ponto desenvolvemos duas partes do nosso exercício. A terceira parte seria fazer uma versão em perspectiva, ao fundo, com poucos detalhes, para a gente começar a criar a noção de profundidade nos nossos desenhos. Vou colocar aqui um observador de referência. Vou traçar uma linha do horizonte, definir um ponto de fuga. Vou desenhar uma palmeira. Não sei se está dando para visualizar. Eu coloquei um observador. Defini uma linha do horizonte, a altura dos olhos. Estou colocando um ponto de fuga. E vou puxar para o ponto de fuga uma linha de referência. Então, vou colocar uma palmeira nessa linha de referência e vou puxar a altura dela aqui. Ela vai ter mais ou menos essa altura aqui. Vou colocar aqui, ó. No mesmo processo para o meu desenho com a fênix. Vou colocar em escala aproximadamente a altura do meu observador. Definir a linha do horizonte, a altura dos olhos. Um ponto de fuga. Vou puxar a base lá para o ponto de fuga, a altura para o ponto de fuga. E vou definir onde vai ter meu segundo elemento. Então vamos desenhar essa versão reduzida, com poucos detalhes. Percebam que já é um desenho um pouco mais sugestivo. Eu já não foquei tanto no detalhe das folhas. Eu foquei mais na harmonia e na sensação, porque nós já temos esse detalhamento, então o nosso cérebro já percebeu como é a vegetação. Quando eu desenho a mesma forma, a mesma textura, mesmo que seja com menos detalhes, eu já tenho a percepção completa, porque o meu cérebro já registrou essa primeira imagem. Então é essa a ideia que nós vamos passar às pessoas que estão olhando os nossos desenhos. A gente desenha um primeiro plano completo e depois, para o desenho também não ficar tão carregado, a gente sugere as cores, depois eu vou pintar com as mesmas cores. E essa sugestão, o resto do cérebro vai completar para a gente. Vamos pintar essa versão reduzida, é o mesmo processo. Escolher 3 tons de verdes. De preferência os mesmos que nós já utilizamos.
Para a palmeira maior eu usei esses 3 tons. Vamos repetir eles aqui. Vocês vão perceber que sempre os desenhos do primeiro plano vão tomar mais tempo no nosso trabalho. Depois que a gente define o primeiro plano, as vegetações que vão ter bastante detalhes, aí a gente consegue fazer com mais agilidade e rapidez as vegetações que estão nos próximos planos. Bom, pessoal, esse é o modelo do exercício dessa aula. Eu fiz 2 palmeiras em planta, uma vista em escala maior, próxima ao observador, uma vista distante do observador.
A mesma coisa aqui na palmeira Bismarck. Para a representação das outras duas palmeiras, eu vou deixar como exercício para vocês. Eu vou passar as diretrizes gerais para cada uma delas, são as canarienses e as gypsies. Vou traçar com vocês as principais linhas e a volumetria, porém, vocês vão desenvolver sozinhos, usando essas técnicas que eu mencionei.